Olha só, agora que vocês já fizeram o exercício, né? Já testaram aí a parte do console. Não vou nem corrigir porque é praticamente você trocar o window.alert para console.log, né? Seria praticamente isso, tá? Então o que nós vamos fazer agora? Eu vou mostrar para vocês algumas outras abordagens aqui a respeito de orientação a objetos em JavaScript. Você vai ter que começar a entender alguns conceitos bacanas e observar uma function como sendo um objeto, tá? Por exemplo, vou pegar esse mesmo exemplo aqui, vou só salvar ele como 3 aqui, JS3 HTML, tá? Eu vou pagar aqui. Olha só, nós podemos criar aqui uma função, que vai representar, por exemplo, uma pessoa. Olha só, uma pessoa. Até coloquei aqui um nome maiúsculo aqui para a gente pensar nela como um objeto aqui, uma classe que vai ser referenciando um objeto. Por exemplo, você fala, bom, vou criar uma instância do objeto pessoa, como lembra do Java? A gente fazia new pessoa, tá? Será que é possível chegar aqui no JavaScript e fazer isso aqui, ó? Var P1 recebe new pessoa? Será que isso é possível em JavaScript? Não, porque você não definiu o tipo de que é que tem dentro de pessoa. Não defini nada, né? Se é uma string, se é o que. Talvez dê certo. E será que isso aqui daria um erro? Se ele identificar como esse, talvez não. Será que daria um erro? Deixa eu colocar o número 3 aqui, ó. Bom, a princípio não tivemos nenhum erro. Eu executei o arquivo e no nosso console ele está ok. Então, aparentemente, ele funciona dessa forma aqui. Aparentemente, ele entende isso aqui, né? Bom, se isso aqui é uma classe, né? E eu estou instanciando essa classe, então será que eu posso passar parâmetros para o construtor? Então, isso aqui seria o quê? O meu construtor? É o construtor. A própria definição já funciona como um construtor. Por exemplo, e se eu quiser já passar o nome dessa pessoa? Será que é possível armazenar internamente, dentro do escopo desse objeto, um atributo, nome, recebendo nome, igual nós fazíamos no Java? Será que isso é possível em JavaScript? Colocar uma propriedade nome dentro do objeto pessoa? E aqui, a gente fala assim, bom, quero imprimir aqui, ó. Aqui, vamos passar aqui, deixa eu pensar aqui. Vou pensar no nome aqui, João. Pode ser? Bom, como diz o Jaiminho Chaves, né? Evitar fadiga. Vamos colocar aqui. P1.nome. Tá? Quero colocar assim, console. .log P1.nome. Será que isso é possível? Olha só, nós colocamos um construtor, a própria definição da classe, né, como function, ela já é um próprio construtor, é como se criar só o construtor ali. E espera como parâmetro uma variável chamada nome e insere dentro do seu próprio escopo, do seu próprio, como um atributo, ou define o seu próprio objeto, na sua própria instância, um atributo chamado nome e colocando, isso aqui é um atributo, né, uma propriedade, colocando esse parâmetro aqui que está vindo pelo construtor. E aqui nós instanciamos, chamamos o João e esperamos, acreditamos, estamos tentando, a gente não sabe se é verdade, né, que esse nome seja atribuído nessa propriedade. Se de fato a propriedade foi criada e foi atribuída, então eu posso imprimir no log p1.nome, se isso for verdade. Né? Não sei se é verdade, então nós vamos testar aqui. Tá? Olha só, está aqui, ó, João no console. Então realmente funciona. O JavaScript entende dessa forma. Tá? Beleza? Então você vê aqui, ó, João, nome, por exemplo, idade. Diz ponto, idade, recebe idade, por exemplo. Vou colocar aqui 35. Então, de fato, funciona também assim. Tá? Então eu posso imprimir. Idade. Tá ali, 35. Rodando. Ó. Certo? Então nós podemos ver a function como um objeto que pode ser instanciado. Uma classe, né? Podemos ver como uma classe de objeto que pode ser instanciado. E aqui nós temos o objeto instanciado propriamente dito, usando o operador new, que também funciona em JavaScript. Tá? Uma coisa legal é o conceito de prototype. Então o prototype ele permite nós fazermos algumas coisas interessantes no objeto, ou até na classe, em termos de execução. Por exemplo, eu poderia, uma vez que eu tenho aqui uma
um objeto, né, uma classe pessoa contendo esse construtor, eu poderia inserir métodos aqui dentro. Certo? Eu poderia inserir métodos. Como que eu faço para inserir um método ali dentro? Ou eu declaro o método aqui dentro mesmo, ou eu posso utilizar um recurso interessante, pessoa.prototype, ponto, o método que eu quero criar. Por exemplo, uma função dizer oi. Dizer oi. Function anônima, abre, fecha chaves, ponto e vírgula. Olha o que nós fizemos. Eu inseri dentro daquela estrutura uma função chamada dizer oi. E aqui dentro, de fato, nós vamos colocar window.alert oi. Dizer oi. Então tá bom, oi. Tudo bem? E logo eu vou poder fazer o quê? Invocar p1.dizer oi. Como sendo uma função, um método que nós inserimos dentro daquela função, dentro daquela classe pessoa. Nós criamos isso. Através do prototype nós conseguimos entrar nesse protótipo, né, do objeto, da classe pessoa, e inserimos dentro dela um elemento novo. E vamos testar se isso aqui funciona. Tá? Aqui deu um exemplo no W3 School, gostaria que vocês observassem aqui. É bem bacana, você vem aqui em objetos e aqui em prototypes. Você vai ver bastante exemplo aqui. Bacana. Tá? Que eu gosto de trabalhar. Dizer oi. Isso é importantíssimo nós entendermos. Tá? Importantíssimo mesmo nós entendermos. Tá? Porque você vai inspecionar elementos, objetos, JavaScript na memória, aí você vai ver que tem alguma coisa de prototype ali dentro dele. Mas o que é isso? Você tem que entender esse conceito. Tá? Assim como nós inserimos funções ou métodos dinamicamente, nós também podemos inserir propriedades. Por exemplo, nós temos aqui o nome, propriedade de nome. Nós podemos colocar uma propriedade de sobrenome. Nós podemos fazer isso. Que vai inicialmente começar com vazio. Podemos fazer. Assim como nós fizemos um método, nós também podemos fazer propriedades dessa forma. Ou, ao invés de trabalhar com prototype, nós também podemos declarar aqui dentro, né? Será que nós podemos fazer isso? Tipo, diz.dizer oi. Dizer oi. Recebe uma função. Podemos fazer isso assim? Perceba que aqui nós estamos trabalhando com atribuição, sinal de igual. Tá? E aqui nós vamos colocar aqui o window.alert oi2. Será que isso funciona? Oi2. Olha lá. Será que isso funciona? Vamos pensar, vamos descobrir se isso funciona mesmo? Oi2. Tá vendo? Mesma coisa. Dizer oi, olha só. Aqui foi a declaração do método. Sim. Então é uma function dentro de outra function. Tá vendo? Só que aqui ela está como um atributo que é uma função, que é um método. E aqui nós temos ela como propriedade. Então enxerga-se como propriedades, aqui como métodos. Se fizer uma analogia com Java. Tá? Então faça esse teste aqui. Bom, olha só, gente. Mais uma coisa interessante agora. Agora que nós já entendemos um pouquinho mais do JavaScript, eu só vou passar um conceito bacana aqui, que a gente também vai precisar muito lá no Angular entender. Tá? Que, abrindo aqui na página aqui do W3C, temos lá na página inicial, você vai lá no Ajax tutorial. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre Ajax, que é uma coisa bacana que a gente precisa entender. Tá? Então, beleza, o que é o Ajax? O Ajax nada mais é do que requisições assíncronas que nós vamos fazer via JavaScript para o servidor. Ou seja, você quer via JavaScript fazer uma requisição para o servidor, no caso a gente tem nossa API REST, que está ali, né, disponível, só que nós queremos fazer uma requisição para essa API REST via JavaScript, capturar esses dados via JavaScript e fazer alguma coisa com ela aqui no DOM, ou seja, manipular no DOM os dados que estão vindo via JavaScript. Tá? Então o Ajax permite nós fazermos essa comunicação, essas requisições via JavaScript por baixo da nossa página. Nossa página está ali, o HTML está carregado, e por baixo dos panos, em background, o JavaScript faz as requisições para o servidor, pega os dados e manipula esses dados dentro do DOM. Tá? Então isso que é o Ajax. E esse Ajax, na verdade, é um conceito de chamadas assíncronas. Tá? Ou seja, o que é uma chamada assíncrona? Você pode, por baixo dos panos, estar fazendo várias requisições
para o servidor, onde cada uma delas ela trabalha de forma totalmente independente. Você pede uma lista de clientes, uma lista de imagens, você pede uma lista de contatos, totalmente independente essas requisições, por baixo dos panos, certo? E quando esses dados forem processados e retornados para o cliente, aí sim que ele vai fazer alguma coisa, via callback. Ou seja, nós via JavaScript fazemos a requisição e via callback, ou seja, quando essa requisição for concluída, vai ter outra função JavaScript que vai estar processando. Então, é algo mais ou menos assim, ó. Você faz uma requisição, olha só, a gente faz uma requisição JavaScript, fazemos um request, JavaScript, alguma coisa vai ser processada aqui na API, tá ali, alguma coisa vai ser processada aqui na API, normalmente vai ser um método na API, e essa API vai devolver para nós o quê? Uma série de dados. E esses dados vão ser processados dentro do DOM, dentro da página. Tá? Então, normalmente, essa comunicação é via JSON. Tá? No momento, nós não sabemos ainda fazer isso. Só sabemos que a API já está toda programada para trabalhar com o padrão de dados JSON, está tudo tranquilo. Só que em JavaScript nativo, a gente teria que fazer manualmente esses tratamentos. Eu só vou apresentar para vocês qual é o objeto nativo do JavaScript que faz a requisição Ajax. Porém, na prática, nós não vamos utilizar ele de forma nativa. Nós vamos usar um framework que já encapsulou esse JavaScript nativo, que já entende, vai facilitar essa comunicação via JSON para nós. Tá? Mas eu tenho que apresentar para você o nativo para você entender que ele existe e é ele que está por detrás de tudo. Tá? Então a ideia é essa, que você tem uma página, está aqui a sua página, fazendo a requisição, pegando os dados dessa requisição e manipulando o DOM, com o resultado. Então via callback, ou seja, após essa requisição for processada, ele devolve um dado e nós vamos ter uma função esperando esses dados. Uma função faz a requisição e uma função recupera, processa a resposta via callback. E aí essa função de callback, ela entra no DOM, e faz o quê? E faz a manipulação desse DOM. Ela modifica os dados desse DOM. Ela faz isso pra gente. É assim que funciona. Tá? A ideia do Ajax. Então nós podemos ter várias funções Ajax, fazendo requisições diferentes. Uma requisição para uma lista de contato, uma outra requisição para um outro método aqui na API. Tá? Então os nossos endpoints aqui na API vão ser todos requisitados via JavaScript. E quando esses dados forem entregues para o browser, eles vão ser processados no DOM. Então nós podemos ter uma function fazendo uma requisição, uma outra function fazendo outra requisição, e nós podemos ter várias requisições sendo feitas paralelamente de forma assíncrona. Ou seja, eu não preciso esperar essa requisição terminar para que a requisição 2 possa iniciar. Por quê? Porque a requisição 1 ela é totalmente livre da 2 porque ela tem um callback que sabe o que fazer com os dados quando eles retornarem. Eu não preciso, isso aqui termina, ele manda a requisição, quando ele devolver a requisição, aí sim que eu vou processar, depois que eu posso fazer a segunda requisição. Não, então as requisições já são feitas todas simultaneamente, e conforme as respostas vão chegando, elas também trabalham e vão construindo a nossa página simultaneamente, fazendo coisas na nossa página simultaneamente. Então essa técnica é a técnica de Ajax. Tá? O X vem de XML, porque o XML é o padrão de dados mais utilizado no momento que foi o padrão de dados mais utilizado no momento em que foi se criada a tecnologia. E até hoje é muito utilizado, XML ou JSON. Só que hoje a gente faz requisições Ajax mais utilizando JSON, quando se trata de Angular, quando se trata desses frameworks mais modernos. A gente usa JSON. Então, o Ajax é chamado assíncrono utilizando o padrão de dados XML. Por isso que é o do X lá, do Ajax, né? Assíncrono usando XML. Só que nós vamos fazer a mesma coisa, entendeu? Só que não vamos estar utilizando o padrão de dados XML, vamos estar utilizando o padrão de dados JSON. Tá? Utilizando a mesma tecnologia, os mesmos recursos, o mesmo objeto. Tá? Então é isso que nós temos que entender. Está claro pra gente. Tá, joia? Então eu vou mostrar para vocês, abra ali no próprio site da 3 School. Aqui nós temos uma introdução ao Ajax, todos os detalhes aqui, como funciona. Nós não vamos explorar muito isso aqui. Eu só quero que você tenha uma ideia e uma noção, tá? Depois você pode fazer os testes, ficar brincando aqui. Tá? Por exemplo, o que nós temos que fazer agora é entender esse exemplo aqui. Ó. Olha só, só vou apresentar um exemplo que está aqui. Ó, LoadDoc. O que ele vai fazer aqui? LoadDoc. Ele vai criar um objeto, né, XHTML HTTP request. Tá vendo esse objeto aqui? Ó? Nós acabamos de instanciar um objeto JavaScript, não instanciamos? Então a gente já sabe como que isso funciona. Então nós sabemos que esse XHTML HTTP request, ele nada mais é do que uma function JavaScript pronta. Já está pronto na API do próprio JavaScript, certo? Já está pronta essa classe. Não fomos nós criamos, mas já está pronta.
Então nós podemos instanciá-la numa boa. Então nós podemos também, via esse objeto, implementar uma função para o evento onReadStateChange. Ou seja, após o estado, após esse objeto for alterado, nós queremos fazer o quê? Nós queremos processar alguma coisa. Nós queremos processar alguma coisa no DOM. Tá? Então nós podemos dizer que esse onReadStateChange vai ser o nosso callback. Ou seja, essa função aqui, ela vai ser processada quando esse evento acontecer. Então essa function, esse objeto já sabe fazer isso. Esse objeto, onReadStateChange, ele já sabe fazer isso. Nós passamos para ele uma função que vai ser executada quando a requisição for concluída. Nesse caso aqui, por exemplo, o que ele está fazendo? Ele está fazendo esse http.open, ele está configurando uma requisição. Ele está dizendo, eu quero fazer uma requisição pelo método get solicitando esse recurso na web, tá? No projeto web. Poderia ser aqui o caminho da nossa API. Então ele está solicitando esse recurso, certo? E aqui nesse HTTP send é o momento em que ele faz a requisição, ele faz acontecer, tá? Ou seja, o método open e o método send já são pré-definidos dentro dessa classe aqui, ó, dentro dessa function HTTP, XML, HTTP request. Agora, esse onReadStateChange quer dizer o quê? O que vai acontecer, qual é a função que vai ser executada quando essa invocação for concluída, for modificada. Então ele está dizendo, quando isso aqui for concluída, essa invocação for realizada, essa function vai ser executada, que é a function de callback, né? Que é o que ele vai tratar a resposta. Ou seja, ele vai manipular alguma coisa no DOM. Perceba que ele está alterando aqui, acessando o DOM e está pegando o conteúdo que está vindo da requisição e jogando dentro do DOM. E aqui ele verifica, ó, se readState é igual a 4 e status é igual a 200, é um critério que ele está dizendo. Se tudo deu certo, se a minha requisição deu certo, então eu vou acessar um elemento no meu DOM, vou colocar um HTML dentro dele que está vindo lá como resposta da minha requisição HTTP. Esse HTTP Response Text é o quê? É o texto que chegou como resposta. Lembra daquele desenhozinho que eu fiz? Então, você fez um request e uma resposta é entregue. Normalmente assim, ó. Uma resposta, um response é entrega. Certo? Então, esse response contém um dado, contém um conteúdo, contém um recurso que você está pegando. Esse response vai ser processado pelo callback e vai ser inserido dentro do DOM. Tá? Do HTML, vai ser processado na tela. Então aqui é um exemplo simples, né? Foi dado pelo site aí, um exemplo simples onde nós carregamos um arquivo. No nosso caso, seria o quê? Uma requisição para API, igual nós fizemos com o Postman, né? Só que ao invés de ser o Postman que vai estar solicitando para a API, vai ser o JavaScript. Tá? Por baixo dos panos vai ser o JavaScript que vai estar fazendo isso. Beleza? Nós podemos até testar, né? Então, o que eu vou sugerir agora é o seguinte. Como nós vamos fazer um teste com a Ajax, que até então nossos arquivos eles estão sendo feitos todo fora do nosso projeto Spring Boot. A gente, em momento algum, está usando eles, nós fizemos todos isolados. Então eu vou sugerir a gente criar uma página dentro do nosso projeto Spring Boot só para fazer um teste com a Ajax antes da gente começar a mexer com o framework que vai fazer isso para a gente. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse exemplo. Nós vamos copiar esse exemplo aqui. Vocês podem entrar no site e copiar esse exemplo. Vamos entrar no nosso projeto, abrindo o nosso Eclipse STS. Aí, e vamos continuar agora, voltar dentro do nosso projeto e começar a brincar dentro dele, tá bom? Bom, agora que o nosso STS está aberto aqui, é o seguinte, vamos entrar dentro da pastinha, vamos explorar aqui através do Project Explorer, dentro da SRC, main, web, app. Aqui dentro, muitos de vocês não tem essa pastinha revisão JS, tá? Não vai ter porque eu tinha feito toda fora. Eu só criei essa pastinha aqui e joguei esses arquivos aqui dentro, porque eu estou subindo no Git projeto para vocês, né? Então eu coloquei dentro do mesmo projeto, embora a gente não estava usando ele ainda dessa forma. Tá? Eu só criei. Você pode também criar aqui dentro do seu web app, criar aqui o revisão JS, e esses arquivinhos que nós fizemos JavaScript, você pode inserir aqui dentro. Por exemplo, agora, dentro dessa pastinha revisão JS, nós poderíamos criar uma tela, né? Mas nós não vamos fazer isso. Tá? Vamos fazer o seguinte, dentro do Resource, tá vendo? Resource. Ali, ó, Resource, nós vamos criar aqui, ó, dentro do Static. Dentro do Static, nós vamos criar uma tela, uma página HTML, e vamos chamar essa página de... pode ser index.
.html. Pronto, uma página chamada index. Desculpa, coloque esse index dentro do template. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Não coloque dentro do static. Já vou explicar. Troca ela, põe dentro do template. Abre aqui o Navigator. Ó. Se você não está vendo nada aqui, ó, você pode abrir também um painelzinho chamado Navigator. Ó. Navigator, tá vendo? E ele vai conseguir, você vai conseguir ver, explorar toda a estrutura real dele. Ó, tá vendo? Toda a estrutura real dele. Tá? Ou via Java também dá certo. Tá? Via perspectiva Java. Tá? Parece que eu criei no lugar errado aqui, né? Eu estou vendo aqui ó, que eu criei dentro do Web App, ó, tá vendo? Esse index é arrastar aqui para dentro do template, só isso. Dentro do template você cria um index, tá? Porque o Spring Boot ele estruturou de uma forma que os seus projetos, as suas páginas HTML vão ficar dentro desse template. Dentro desse web aqui, ó, eu só coloquei o arquivinho para subir no Git para vocês, mas eles nem vão ser usados, tá? Esses arquivinhos aqui nem vão ser usados por enquanto. O que nós vamos usar aqui agora nesse momento é esse index aqui. Tá? Então esse Navigator ajuda você a explorar todas as pastas mesmo. Tá, joia? Perspectiva Java também ajuda. Você pode vir aqui ó, na perspectiva Java. Olha. Aqui está, mas não é o que nós queremos. É aqui no pacote Resources, ó, por aqui. Ó. Aqui por cima. Tá vendo? Templates, aqui está o cara. Tá bom? Olha só, na perspectiva Java. Na perspectiva Java EE, ele também vai mostrar para você. Tá? É porque aquela hora eu tinha colocado errado o arquivo. Tá bom? O importante é que você crie esse arquivo aqui dentro do template. Ó. Opa. Esse index. E esse index vai ser uma página de teste. Tá? Vai ser nossa primeira página no projeto, na própria API. Lembrando o seguinte, as páginas elas podem estar na API ou elas podem estar em um projeto totalmente separado. Você pode ter um projeto nada a ver com a API, que tenha toda a camada de visão ali, todas as telas HTML e JavaScript ali, totalmente independente da API. Nós vamos utilizar a própria API, criando dentro da pasta templates, porque a própria API vai também ter a camada de visão e também vai ter a camada REST. Na própria API, no mesmo projeto, ele vai ter tanto a camada de visão quanto a nossa parte REST. Mas essa camada de visão, ela poderia estar num projeto totalmente independente. Ela poderia ser outro projeto totalmente independente. Basta a API estar disponível que nosso projeto client pode fazer requisições para ele. Tá? Mas quando os dois estão dentro do mesmo projeto, aí nós vamos utilizar esse pacote Resources para poder fazer toda a camada de visão. Mas lembrando que elas são independentes. Tá joia? Então aqui dentro, vou fazer só o primeiro exemplo do Ajax, que nós copiamos lá, né? Bem simples mesmo. Eu só copiei e colei, porque eu não vou ficar digitando, não vou entrar muito nesse detalhe, é mais para estudo mesmo. Tá? Coloquei aquela função loadDoc. Na verdade, eu vou chamar de carregar dados. Olha só. Carregar dados. Carregar dados. Pronto, fiz um carregar dados. Chamei ela de carregar dados, só modifiquei. Beleza? Aí ele fala, bom, essa função carregar dados, ela vai criar um objeto HTTP request e vai programar o callback, vai fazer uma requisição pelo método get, só que ao invés de ser para esse arquivinho, ele vai ser para onde? Para a nossa API. Você lembra lá do Postman, que nós brincamos com ele? Postman. Você lembra dele? Se você abrir o Postman, ele vai mostrar exatamente as requisições que a gente tinha feito. Né? Vou até dar uma olhadinha nela aqui. Elas foram salvas, né? Aqui o módulo, está aqui. Nós temos uma requisição pelo método get, tá vendo? Olha o que ele faz. Nada, né? Porque está parado o servidor, né? Tem que iniciar, né? Então vamos iniciar o servidor. Vou dar um start aqui. Opa, fiz besteira. Deixa eu abrir aqui o Spring Boot, tá vendo? Vamos dar o start nele. E aí nós vamos fazer a mesma requisição. Você colocou só a function ainda. Por enquanto não fiz nenhuma requisição, pus a function. Eu só vou ligar aqui, não está funcionando ainda. Eu só vou dar o start para a gente lembrar no Postman como que é a requisição, olha lá. Você vem aqui, ó, clientes, ó. Ele está vazio, certo? Eu vou salvar uns clientes aqui, cadê o post aqui, ó? Eu vou salvar um carinha aqui, olha lá, salvou o João pelo menos. Por quê? Porque daí se eu vier aqui, vou salvar de novo o João, mesmo João, tá? Dois. Tem 2 João lá. Vou salvar mais um, tá 3 João, pronto. Beleza? E se eu vier aqui no get, ó, ele vai me trazer todos os 3 Joãos que estão gravados lá.
Tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu quero fazer essa requisição via JavaScript e trazer esses caras. Tá? É isso que nós queremos fazer. Então é exatamente esse caminho aqui, ó, que nós queremos solicitar. Localhost, 2 pontos, tal, barra, barra. Então será que eu posso fazer isso aqui, ó? Eu posso fazer assim? Tá vendo? Eu posso fazer dessa forma? É exatamente o que está no post. Vamos tentar assim primeiro para ver se funciona? Colocamos assim e queremos o quê? Que alguém lá no DOMS receba esse JSON e seja injetado lá dentro. Né? Então, ou seja, eu venho aqui no meu body e vou inserir aqui um espaço, um cara. Aqui o próprio site ofereceu o nome chamado demo, né? Eu vou chamar aqui de display, pode ser? Olha lá, display, só para ficar um pouquinho diferente, ó, display. Pronto, é o nome daquela div. Então, teoricamente, nós temos que fazer essa mesma requisição que o Postman fez, e o resultado dessa requisição nós queremos inserir dentro do display. Essa linha vai fazer isso, ó. Vai inserir dentro do display o que está chegando como resposta HTTP. Então, aqui nós fizemos um request contendo essa configuração, e aqui nós pegamos a resposta e inserimos dentro da tela. Tá? Vamos ver se é verdade isso? Então, vamos lá. Primeiro vamos carregar a página, né? Cadê esse index no template ali, né? Vamos carregar isso aí. Então, abrindo aqui o nosso... Vamos colocar localhost, vamos fazer a mesma requisição, localhost barra index.html. Primeiro, ele deu um problema. Ele falou o seguinte, ó, você colocou um index, eu não conheço esse cara. Então, teoricamente, ele não está reconhecendo aquele... Mudou nada não, né? Continua não reconhecendo. Tá? Então ele não carregou. Certo? Ele não carregou. Nós vamos colocar algum gerenciador de template, porque viu que eu coloquei lá no template? Template é a ideia de você ter uma página, um index ali, né, que vai representar o nosso spa, e aí, à medida que a gente for pedindo outras páginas, vão sendo carregadas dentro desse próprio index. É o modelão central ali. Essa que é a ideia do template. Então é legal a gente colocar algum gerenciador de template ali dentro, para o Spring entender isso daí, tá? Então como funciona? Gostaria que você entrasse nesse site aqui, ó, timeleaf.org, tá? Ele vai mostrar para você o quê? Um gerenciador de template. Um cara bem bacaninha, que tem integração muito fácil, muito simples com o Spring Boot, tá? Então como que ele funciona? Ele permite você controlar todinha a criação do seu template. Você define os espaços ali na sua tela e ele que vai carregar. Por exemplo, inclusive, essa ideia da gente fazer uma requisição e ele carregar o index dentro da pasta de templates, isso já é um mecanismo automático do próprio framework. Então, o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui e inserir ele primeiro no POM. Tá? O que eu estou inserindo agora aqui não tem nada a ver com o Ajax, tá? É só para ele reconhecer esse index como sendo um template. Porque o index, embora nós colocamos aqui dentro da pasta template, mas ele ainda não está sendo carregado dinamicamente, automaticamente. Tá? Ele não está sendo reconhecido. Então nós vamos inserir aqui dentro do POM o framework que vai gerenciar, o módulo do Spring Boot que vai gerenciar esses templates. Tá? Então como vai ser esse cara? Exatamente como nós fizemos os demais. Olha só, Spring Boot Start Web, por exemplo. Eu vou copiar esse cara aqui, ó. Tá vendo? Vou copiar esse carinha aqui, ó. E vou colocar aqui no final o nome do template, que é time. Vamos olhar o nome dele lá? Olha só. Aí, time leaf. Pronto. Pronto. É esse carinha aqui, tá? Então nós colocamos o nome dele aqui, ó. Pronto. Beleza. Isso aqui já faz com que o Spring Boot carregue o seu módulo gerenciador de template time leaf. Não existe só isso aí, tá? Tem vários outros gerenciadores de template. Essa é uma das opções. É uma das opções bacanas. Então, quando nós colocamos esse carinha aqui, automaticamente ele já é carregado dentro do controle do Spring Boot e nós já podemos inicializar ele. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um stop aqui, né? Eu vou tentar carregar novamente e vamos verificar se agora ele já entende o index. Ele já consegue achar aquele index lá. Tá? Então vamos rodar aqui. Carregando. Vamos abrir aqui novamente a página. Pronto, o index já foi carregado. Não foi não. Alarme falso. Eu achei que tinha sido carregado. Eu estava feliz já. Então, Ctrl F5.
Olha lá, não foi carregado ainda. O que está faltando fazer? Vamos olhar como que funciona o TimeLift, né? Bom, tem um detalhe aqui. Eu pedi para colocar o nosso o TimeLift, que é o nosso gerenciador de template, mas eu cometi um errinho bem interessante aqui, que é o quê? Que é não fazer o controle de mapeamento de rota. Nós estávamos batendo lá em cima de forma estática. Então tem um erro ali, tá? A forma que eu estava fazendo está errado. Tá joia? Então, nós já aprendemos como não fazer. Beleza? Então, como que se faz, então? Aqui tem um detalhe. Tá certo, nós vamos utilizar esse gerenciador de template, é esse carinha aqui mesmo, mas não é ele que vai fazer o desvio agora, nesse momento. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer isso aqui, ó, na verdade. Entrar aqui no nosso gerenciador, aqui no nosso controller, né? Já temos aqui o nosso controller, e vamos criar uma rotinha, um mapeamento, para fazer uma requisição /home, que é o que nós queremos, chamar a página inicial. Então nós vamos fazer o seguinte, o que nós queremos, na verdade, não é chamar aqui o arquivo index.html, porque aqui está errado, tá? Aqui foi uma distração, na verdade. Então nós temos que fazer isso aqui, ó, /home, e aí sim, esse home ser nos levado para o index, tá? Ou barra qualquer outra coisa, barra banana, você escolhe, entendeu? Pode ser /home mesmo. Então nós vamos criar um controlador só para nos levar para aquele index que está dentro daquele template. Tá joia? Então nós vamos fazer isso aqui, ó. New class. Vamos criar aqui um home controller, pode ser? Home controller? Pode ser assim? Beleza, home controller. Tá errado aqui, né? Alt R. Para ele dar uma refatorada aqui. Home controller. E aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos usar uma notação básica do Spring, que é o controller. Ele vai entender que toda vez que nós falarmos /home, ele vai executar um método aqui para nós. Vamos fazer um método aqui, ó, que vai retornar uma string contendo o recurso que ele vai ter que acessar. O nome do recurso que ele vai ter que acessar. Tá? Então aqui nós colocamos o seguinte, pode colocar assim, home, um método chamado home. Ir para home. Vamos começar. Ir para home, é o nome desse método. Certo? Vou colocar assim. E ele vai retornar para nós qual é o arquivo, qual é o recurso que representa a minha home, lá no meu spa. Vou chamar de index, não precisa colocar o HTML. Tá? Index. Então, beleza, quando que esse index vai ser acessado? Quando nós batemos na URL /home. Toda vez que nós batemos /home, ele vai levar a gente para aquele template que nós acabamos de criar, /index. E ali nós definimos qual que é a página inicial. Tá? Nós não vamos acessar de forma estática, que nós estávamos fazendo ali. Foi uma distração. Tá joia? Então vamos testar se isso aqui vai funcionar. Tá? Vamos fazer exatamente o teste que eu simulei agora há pouco ali. Então vou reiniciar aqui o servidor. Spring Boot aqui, carregando. Beleza. Vamos ver se ele mapeou. Ele mapeou o /home, tá vendo? Ele já mapeou o /home, tem o /clientes, /isso, /aquilo, e o /home. O home vai chamar aquele index ali. E dentro daquele index nós vamos fazer requisições por baixo dos panos para a API. Tá? Então vamos testar. Então olha só, ao fazermos essa requisição, né, nós nos deparamos com um erro aqui, template index, certo? Perceba que ele já fez uma tentativa de levar para o index, ó, ele já reconheceu o tal do index. Mas ele falou que dentro desse index existe uma exceção na hora de parsear esse documento. Ou seja, alguma coisa foi processada no servidor, alguém no servidor deu uma verificada nesse documento e falou, ó, tem alguma coisa aqui estranha dentro desse documento. E está na linha 11, na coluna 32. Vamos dar uma olhadinha aqui que é? Vamos entrar aqui no nosso código. Inclusive, se você olhar aqui no console, tem até uma dica, né? Ele falou o seguinte, ó, the entity name must immediately follow e comercial. Então nós estamos tendo um problema com um caractere especial e comercial dentro do JavaScript. Tá? Então vamos olhar ali no JavaScript, está aqui o e comercial, esse é comercial. Tá? Então para contornar esse problema aqui desse caractere especial que nós estamos usando dentro do JavaScript, nós vamos usar o comando cdata. Menor, exclamação, colchete, data. Cdata. Cdata. Isso. Tem só um colchete aqui antes e um colchete depois. E aqui no final nós temos também um // colchete. Bom, exatamente esse comando ele passa a instrução para o navegador, para o nosso processador, né, de JavaScript na verdade, para ele entender isso aqui como sendo um caractere
válido JavaScript como e-comercial e não como um símbolo da tabela ASCII. Tá? Então tem uma relação com a tabela ASCII aqui. Então, por exemplo, vamos tentar agora chamar de novo. Agora nós temos um outro problema também no index, na linha 21. Mudou o erro, né? Então vamos olhar lá, na linha 21 aqui, vamos olhar aqui nesse verificador que ele está dizendo. No meta, né? Ele está faltando barra meta. Então perceba que tem uma certa exigência aqui. Existe uma verificação em cima do seu código e tem uma certa exigência para que ele funcione. Ou seja, a abertura e fechamento é necessário a partir de agora, de todos, tá? Então vamos tentar novamente. E parece que a página foi carregada. Tá vendo? Não tivemos nenhum problema aqui. Vamos exibir o código-fonte? Essa página. Realmente foi carregado o nosso JavaScript, nossa tela, que ele não faz nada mesmo. Tá? E essa execução aqui, ele não está sendo feito porque em momento algum nós chamamos carregadados, né? Que é o que nós queremos fazer. Então, o carregadados não está funcionando ainda porque nós não chamamos. Tá? Nós podemos chamar esse carregadados lá no final, porque assim o DOM já vai estar pronto. Né? Então, nós podemos vir aqui no final e chamar esse carregadados, por exemplo. Podemos fazer isso? Carregar dados, né? Pronto. Lá no finalzinho. Tá? Então vamos carregar nossa página. E foi feito a chamada do carrega dados. Vamos verificar, né? Olha, ao carregar a página, somente a requisição para a home foi feita. Tá? A requisição para o home foi feita e o home foi entregue. Mas o home em si não fez nenhuma requisição. Será que essa página foi atualizada? Então deixa eu exibir o código-fonte aqui, para ver se realmente já não foi atualizado. Ó. Ficou no cache. Ó. Então isso é uma coisa que tem que prestar muita atenção. Eu mexi na página, atualizei aqui, mas ainda ficou no cache. Tá? Então não está atualizado aqui. Ó. Tá joia? Aí você fala, bom, e agora? Eu estou atualizando aqui, ó, tá no cache. Ó. Bom, vou ter que restartar e depois vou ter que configurar um jeito desse conteúdo estático, ele não ter cache. Ele não ficar no cache para que eu possa sempre estar atualizando. Então nesse momento tem que ficar restartando, né? Eu vou restartar para que esse código seja pegado. O cache falso lá no... Isso. Isso, aí nós temos que configurar aquele nosso gerenciador de template para ele não armazenar no cache. Tá? Aí já ajuda a gente nessa parte aí. Tá? Mas por enquanto, ó, aí aqui tive um problema, né? Porque o meu Tomcat já está sendo usado. Então deixa eu abrir esse Activity Monitor aqui mesmo. Vou abrir aqui o Java e vou matar o Java aqui, o processo do Java. Matei o processo do Java. Ou também posso vir aqui, ó, terminal, disconnect all. Tá? Já tinha um processo rodando o Tomcat ali. Vamos tentar novamente. Fizemos uma requisição. Opa, ainda não tinha carregado o Tomcat, né? De novo, não. Fizemos uma requisição. Home, certo? E a requisição home fez uma requisição clientes. Tá vendo? Olha a requisição que ele fez por baixo dos panos. Cliente. E de fato deu certo essa requisição. Nós carregamos a home e a home fez uma requisição de clientes. Porém, existe clientes? Não existe cliente. Eu vou entrar pelo Postman e vou salvar alguns clientes. É porque esses clientes aqui, nós configuramos o Spring Boot para ele perder os dados do banco. Ele não está configurado para ele manter os dados. Entendeu? Depois a gente tem que configurar para ele manter. Tá? Porque nós estamos fazendo um monte de teste, então a gente não quer ficar enchendo o banco de dados. Mas olha só, se eu fizer aqui a mesma requisição pelo Postman, também vai vir vazio. Agora eu vou vir aqui no Post e vou fazer, salvei um jão, 2 jão, 3 jão. Certo? Se eu fizer essa requisição aqui, ó, clientes, ó, nós vamos ter 3 jão vindo aqui no browser. Então, se eu fizer no browser essa mesma requisição agora, né, olha só o que tem aparecido para mim na tela. Apareceu impresso dentro da tela o que a API processou e entregou para nós. Então, perceba que a nossa tela, nosso index, por baixo dos panos, ele fez uma requisição Ajax, certo? Ele fez uma requisição Ajax e carregou o conteúdo aqui. E carregou o conteúdo. Só que esse conteúdo ele foi impresso do jeito que chegou, ele foi impresso lá na tela. Talvez a gente não gostaria de fazer dessa forma. A gente gostaria que, não, a gente lesse esses dados como objeto JavaScript e renderizasse no DOM bonitinho, ao invés de imprimir um JSON
assim na tela, a gente gostaria de colocar dentro de tabela, linha, coluna, a gente gostaria de formatar. Aí nós temos que fazer esses tratamentos. Aí a gente tem que fazer. Na mão a gente tem que fazer bastante trabalhinho, tá? Mas nós não vamos fazer isso. É só para você ter essa ideia de como que funciona a requisição Ajax. Por exemplo, eu gostaria de colocar aqui um botãozinho, ok? E quando eu clicasse nesse botão, ele fizesse a requisição. Por exemplo, clicasse no botão, ele fizesse a requisição. Então, como que seria? Seria mais ou menos assim, ó. Na tela, ó, ele tá aqui, ó, carrega dados, de cara, né? Então, eu vou pôr só um botãozinho aqui, ó. Um botão, type. Button. E vamos dizer o seguinte, quando clicar nesse botão, aí sim o carregar dados vai ser realizado. Nesse momento. Tá? Carregar. E aqui o barra button. Tá ali. Beleza? Então nós tiramos aquele script que carrega automaticamente a página. Colocamos dentro de um botãozinho, carregar. Clicando no carregar, ele vai carregar, imprimir e jogar dentro do display. O que a API está entregando para ele. Tá joia? Bom, então vamos reiniciar aqui, porque a API, deixa eu ver se ela está atualizando. Possivelmente vai ficar no cache mesmo. Deixa eu ver. Ah, está no cache mesmo. Eu vou ter que restartar, infelizmente. Ainda. Vou dar o stop aqui. E subir novamente. Olha só. Carregamos a tela. Tem um botãozinho carregar. A requisição não foi feita de cara. Então, batemos no home, o Spring entregou para nós a tela. Template. Beleza. Agora dentro do template tem um botãozinho. Ao clicar nesse botãozinho, vai chamar um JavaScript que vai pedir para a API os dados. Clicamos, carregar, ele entregou, está aqui. Nada. Por quê? Porque nós não cadastramos ninguém. Nós não temos ainda aqui na própria página um jeito de enviar dados para a API, mas só de buscar. Então eu vou enviar dados da API pelo Postman, tá? Então eu vou vir aqui no meu post e vou inserir 3, 4 João, 5, vai lá, inserir 5, 6 João. Beleza? Enchi de João lá, tá bom? Aí agora, aqui nós vamos vir aqui, ó, e clicar no carregar. Olha o que aconteceu. Ele pediu e trouxe. Perceba que não foi feito, a tela continuou intacta, o conteúdo da técnica, somente o DOM foi alterado de forma dinâmica. Isso é requisição Ajax, por debaixo dos panos. Tá? Então, assim, essa é a forma nativa de se trabalhar com JavaScript. Nós começamos a fazer essa primeira comunicação com a API. Nós temos o browser, pedimos para a API e a API entregou. O nosso papel agora seria ler esse texto não como uma string, mas ler como objeto, acessar esses elementos e colocar isso dentro do DOM, montar layout com isso aí. O JSON chegou para nós. Agora eu vou ler esse cara como objeto, JavaScript, e processar ele na tela. Esse é o nosso trabalho. Tá? Só que aí nós vamos usar o Angular para fazer isso para a gente. Aí que vai entrar o framework. Tanto o Angular vai fazer essa requisição e é o Angular que vai pegar esse JSON que está chegando para nós e vai estar processando isso na tela. Nós vamos ganhar esses recursos já automatizados. Já tem Esse processamento na parte do layout. Uhum. Isso. O JavaScript vai fazer o pedido para a API e vai receber esse resultado como callback e vai ter que processar no DOM. Só que todo esse mecanismo de processar no DOM, de gerenciar esse DOM, tanto fazer a requisição quanto gerenciar o que está voltando, nós vamos usar o framework para fazer isso. Porque senão a gente vai ter bastante trabalho para fazer isso na mão, sem usar um framework. Aí que entra o JavaScript, aí que entra o Angular, ou qualquer outro framework que também faça o papel do Angular. Tá? O Angular não é o único. Tá? Tem outros frameworks similares ao Angular que também fazem esse trabalho. Vários outros frameworks. Tá? Mas se você entende como funciona a essência do JavaScript pura, independente, se hoje você vai usar Angular, amanhã você troca, põe outro framework, e a técnica, o que está por trás, o background, o conhecimento que está escondido por trás, é exatamente isso aqui. Tá? Então, por isso eu gostei de deixar esse exemplo de comunicação nativa com a API, porque hoje é Angular, amanhã não é mais Angular. E aí? Entendeu? Você tem que ter essa noção, esse conhecimento. Tá joia? Então, façam vocês esse exemplo. Eu acabei de subir esse projeto no Git, tá? Então você pode baixar no Git. Ele está aqui no GitHub, /hightechcursos, /Spring Boot, aula 01, 02, 03, já está lá, tá joia? Então, espero que você tenha entendido o objetivo dessa aula de hoje, né? Funções, callback, objetos, um pouquinho de Spring Boot, Ajax, esses conceitos básicos aí,
para que a gente possa estar adentrando no estudo do Angular. Tá joia? Então agradeço e até o próximo vídeo. Até a próxima aula. Um abraço.